começando mais um episódio e esse vai ser um vídeo que vai ser um misto de guia de percurso com conversa a bordo. Hoje eu estou indo para o meu segundo apartamento, né? Aquele que eu alugo por temporada, já fiz muitas filmagens, inclusive até um vídeo recente, né? Em que eu novamente falei sobre os problemas da vizinhança lá no condomínio e até no prédio. E hoje a gente vai fazer um percurso em que eu já fiz um episódio com trilha sonora, né? Mas a gente vai fazer esse vídeo aqui. A gente vai passar pela 13 de julho, né? Pela antiga Avenida Beira-Mar, que o nome mudou, né? Da Avenida de Beira-Mar realmente não fazia muito sentido, né? Não beirava o mar e sim o rio. E passou a ter o nome de Governador Paulo Barreto de Menezes. Esse governador, Paulo Barreto de Menezes, ele foi um dos governadores nomeados na época do regime militar. Então ele não foi nem governador eleito. Eu acredito que talvez seja essa a explicação de ninguém lembrar, né? Claro, talvez, óbvio, quem viveu na época do governo dele, né, deve lembrar. Mas é uma figura que não tem muita relevância histórica, por isso que as gerações que vieram depois dele, do governo dele, nem sabem quem são. Por exemplo, o governador Augusto Franco, apesar de ter sido do regime militar, é lembrado até hoje, é nome de bairro, enfim. É só esse adendo que eu queria falar. Mas nesse vídeo eu vou fazer uma espécie novamente, sabe, de desabafo. Como vocês sabem, né, esse apartamento que eu tenho foi algo que eu quase que não ia, né, adquirir, até porque na época não era tão fácil assim, mas eu consegui, juntar algum dinheiro, até na época da pandemia, consegui dar entrada no apartamento e fiquei faltando pagar só o financiamento na Caixa Econômica, né? Que é o que eu faço até hoje. Só que como a taxa de juros foi alta, né? Então a parcela que eu pago de financiamento também é bastante elevada. O que impossibilitou no início que eu utilizasse o apartamento, né? E desde o final do ano passado, né, uma pessoa que alugou o apartamento acabou me oferecendo a mobília. Eu acabei comprando, foi um preço muito bom, sabe? Foi uma oportunidade que eu tive, né, de deixar o apartamento praticamente imobiliado, né? Com máquina de lavar, fogão, como vocês já viram nas filmagens que eu fiz de lá. E aí eu passei a alugar por temporada, né? Como eu já disse também, né, só agora repetindo, não é algo muito bom, sabe? Nem traz um retorno financeiro que vale a pena, porque o trabalho é muito grande, o estresse é muito grande, o risco é muito grande. Então enfim, acaba que não vale a pena. Não são todos os meses que tem um movimento tão grande, então não dá retorno. E basicamente eu trabalho mais do que faço, do que tenho retorno. A vantagem é que eu posso usar o apartamento, por exemplo, eu indo para lá, né? Tenho que limpar, mas hoje eu nem vou fazer nada. Eu vou só levar minhas coisas, meus equipamentos de trabalho, meu trabalho formal, e vou trabalhar lá. E era isso que eu queria fazer no apartamento. Ter uma segunda morada, não é nem uma segunda morada, mas sabe, uma residência de veraneio, algo do tipo, sabe? Sempre é meu sonho. Mas, infelizmente, esse prazer, né, que eu tenho, ele foi ofuscado por causa de um detalhe que parece insignificante, mas não é. Que é da vizinhança desse lugar. Claro, todo lugar, né, podem ter problemas de vizinhos chatos, todo lugar tem problema, né?
Você pode ter um vizinho do andar de baixo chato, um vizinho de cima que faz barulho, mas nesse condomínio é algo assim que a impressão que se dá é que ali é uma vila, sabe? Sabe aquelas vilas, não é nem sendo, pode parecer preconceito e tal, mas sabe aquilo que foi entregue, aquelas habitações populares, sabe? Que são entregues, aquela coisa muito, muito de gentalha, sabe? De pessoas aí eles, né, como eu já disse, né, nos grupos, né, em outros vídeos, né, tudo lá eles conversam nos grupos, né, é grupo do condomínio, aí depois o grupo que é só do prédio, e esse grupo do prédio, né, que teve uma confusão, inicialmente foi criado por uma moradora e eu, depois, enfim, eles fizeram aquela confusão que eu narrei, que eu já falei no outro vídeo, e aí criaram outro grupo, né? Inclusive uma moradora lá, uma mulher que é insuportável, sabe? Uma pessoa amarga, mal amada, sabe? Só pode, né? Então, eu acredito que ela nem seja mal amada, mas uma pessoa ruim, desagradável, né? E o que eles fazem nesse grupo é basicamente fofoca, reclamar, né? Fala mal da síndica, né? Fala mal das pessoas. Se acontece alguma coisa, eles têm que comentar no grupo, né? Se uma pessoa derruba um objeto, lá vão eles comentar. Se uma pessoa passa mal, eles vão lá e começam a comentar, fofocar, sabe? Como se eles fossem fiscais do próprio condomínio, da própria moradia. Eles não têm a noção de que eles não respeitam a vida dos outros. Que o que acontece nos apartamentos, nas outras unidades, não interessa a eles, né? Mas não é. É uma mentalidade que esse povo tem, como se eles fossem os donos do apartamento. Sabe como crianças e adolescentes, né, aqueles bem mau elementos de escola, que se acham donos do lugar, né? Não deixam de ser, em parte, né? Como todo mundo é no condomínio, mas eles se sentem donos, né, mais do que os outros, com direito de se meter, de criticar, de achar que as outras pessoas têm menos direitos do que eles. Aí, sabe, aquela coisa assim que fica olhando o que o outro tá fazendo no apartamento, se não sei o que, aí acontece uma coisa, lá vão eles olhar, saem do apartamento para ficar vendo, de onde veio, sabe? Aquela coisa de quem não tem o que fazer, né? E é um público formado por isso. A maioria ali é gente pobre, né? Trabalhador, CLT, então gente precarizada. A maioria dessas pessoas tem trabalhos precários, ou como tem um cara lá, né, que eu acredito que o cara é sustentado pelos pais, porque o cara todo dia não trabalha, você não vê esse cara trabalhar, ele tá sempre andando, ou ele trabalha integralmente em home office, não tem o que fazer, porque esse cara vive sempre andando pelo condomínio, como se ele tivesse eternamente de folga, né? E outras pessoas que mesmo no trabalho, eu acredito que elas não devem nem se dedicar ao seu trabalho, a nada, porque elas ficam comentando e fofocando, criando intrigas com outras pessoas. Então, um condomínio que tem uma estrutura bonita, que é um lugar, né, fisicamente a estrutura agradável, as áreas comuns são bem completas. Então, assim, você quando olha um condomínio, você diz, porra, aqui é ótimo, né? Porque você não vai imaginar que o componente humano dali não presta, que as outras pessoas que moram ali são pessoas que, enfim, não valem nada, sabe? E não só, e o que eu acho é o seguinte, o problema não é elas serem ruins. Se fosse só isso, não teria problema, mas é impossível você ficar ali vivendo a sua vida, né,
no seu apartamento sem ser minimamente importunado, sabe? Sem ter outras pessoas comentando sobre o que acontece no seu apartamento, ou achando que é no seu apartamento, ou olhando o que você faz. Você imagine um ambiente desse, né? Porque o normal, né? Pessoas que têm um mínimo de educação, elas não ficam observando o que acontece na vida dos outros. Pode até comentar uma coisa ou outra, mas elas estão vivendo as próprias vidas. Pouco importa o que acontece em algum lugar, em outro, né? É um condomínio, é um lugar maior e, sabe, não importa. Se você tem um grupo de amigos, você vive ali, mas o resto, o condomínio, aquele local, não é exclusivo nem seu, nem dos seus amigos, mas não é isso, esse pensamento não existe ali, né? O que eles mais fazem é tornar o ambiente um lugar insuportável, sabe? Então, eu vou pra lá, mas sabe, um ambiente que você sabe que é hostil, né? E o que é mais desanimador nesse condomínio é que não só são essas pessoas, né, que eu acredito que só podem ser psicopatas, eu não sei, sabe? Essas pessoas, elas têm o apoio da maioria ali. Então, assim, é um lugar, eu só posso dizer que, infelizmente, que a maioria nesse lugar é desse nível, sabe? Que a maioria ali não é de pessoas boas, é de pessoas que prestam para você ter alguma amizade, para você ter qualquer proximidade. É gente, infelizmente, que não é digna de nada. E é uma pena que o lugar seja assim. Então, eu muitas vezes fico desanimado, sabe? Vontade de vender o apartamento, mas eu acho que é dar muita ousadia pra gente tão vagabunda, sabe? Perdão da palavra, gente tão fuleira, tão escrota, canalha, sendo que nenhum desses vagabundos paga minhas contas, né? Nenhum desses vagabundos paga minha taxa de condomínio. E não é a hostilidade, né, velada ou de outras formas que vai me impedir de usar o que também é meu, né? Porque é inadmissível que eu, que comprei esse apartamento com meu dinheiro, né, com meu trabalho, com meu esforço pessoal, né? Não sou uma pessoa que vive, que tem uma renda oriunda de atividades ilícitas. Não vivo, não tenho, a minha renda não vem de atividades clandestinas, né? Não vivo de vender produtos sem nota fiscal, não faço nada ilegal para obter o meu sustento. Pelo contrário, tenho meu emprego formal, graças a Deus, conquistado com mérito, né? Não é grande coisa, não é algo assim que se possa dizer, nossa, que incrível, como ele é um vencedor, é rico. Não sou. Se fosse, muito provavelmente nem iria alugar e estaria moraria em um lugar até mais confortável. Mas tenho o mínimo para ter uma vida digna. E infelizmente tenho que passar por essas coisas, por pessoas que não têm o mínimo de respeito. Só uma pausa, né? Que muito triste, né? A gente vê uma mãe, uma criança, só agora, depois eu volto ao assunto. A pobreza, né?
E é impossível a gente não se sentir mal com isso. E a culpa de existir uma cena como essa, né? De uma mãe com uma criança, né? Jovem, que podia estar vivendo a sua vida com dignidade. Aí você diz, mas não quer fazer uma faxina, não quer isso, não quer aquilo. Em resumo, não quer ser explorada, não quer ter um trabalho escravo para viver pior do que o que ela vive recebendo isso daqui. Se ela está aqui pedindo, se humilhando, né, ou vendendo essas coisas em troca de alguma ajuda, é porque ainda é a opção mais viável. E a culpa disso existir é coletiva, é nossa. Só existe essa situação dessa mãe com essa criança desse jeito, que podia estar na casa dela, podia estar com o filho dela na escola, ela poderia estar tendo as condições mínimas para ela ter uma moradia digna, para ela ter alimento dentro de casa, e isso tinha que ser provido pelo Estado, né? Que nada mais é do que uma manifestação da sociedade. Enfim, era só esse adendo, né? Mas voltando, né? Aí essas pessoas, né, desse condomínio, pessoas, enfim, as piores, né, que eu já vi, falam de empatia, porque as pessoas não têm empatia, porque não sei o quê. Enfim, são pessoas que não têm o mínimo de respeito. Elas não respeitam nem um morador. Sabe como é? Não, na cabeça deles, do mesmo jeito que eu penso, o que eu acho deles, pra mim, são lixos sociais. Mas, por mais do esgoto que eles sejam, eles são moradores de lá. Então, eu não acho que eles não devam frequentar os lugares. Eu não gosto de encontrar essas pessoas no elevador, nas áreas comuns. Realmente, eu detesto ter que passar por elas. Infelizmente, eu não cumprimento. Pelo menos as que eu sei, eu não cumprimento. Não faço questão de fazer isso, porque cumprimentar pra quê? Uma pessoa que é hostil à minha presença, eu não vou cumprimentar. Vou ser hipócrita a esse ponto. A gente cumprimenta quando não conhece, quando é um desconhecido, que você, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas uma pessoa que você sabe quem é, uma pessoa que lhe agrediu pela internet, né? Que cometeu crime contra a sua honra, difamação, injúria, você vai cumprimentar? Não tem lógica. Mas eu acho que elas têm o direito de utilizar as áreas comuns, de andar pelos mesmos lugares que eu, ainda que vire a cara, mas elas são moradores de lá. Eu acho que o direito delas existir, eu respeito, mas isso não existe da parte dessas pessoas, né? Para elas, né, as pessoas como eu, que elas têm como inimigo, não devem existir, né? Não devem circular por lá, não devem ter voz, não devem se expressar, não devem fazer nada, porque há sempre aquele clima de hostilidade coletiva, de linchamento social, né? Se eles pudessem me expulsar do condomínio, eles expulsariam. E eu digo, eu não incomodei em nada, não perturbo a vizinhança, não faço barulho, não vivo reclamando de ninguém, fazendo queixa, livro de ocorrência, não faço nada, fico simplesmente na minha, né? Então, mas você saber que tem pessoas que não respeitam nem mesmo o meu direito de circular por um espaço que também é meu, né? De direito, né? Tá lá no contrato de compra e venda, uma fração daquilo ali também é meu. Eu pago, né, todos os meses, dentro do prazo, nunca atrasei a taxa de condomínio, mantenho aquilo ali de pé, né? Ajudo a manter, e essas pessoas não respeitam. Não se sabe nem mesmo se essas pessoas são pessoas que pagam condomínio em dia,
se são pessoas que pagam ou conseguem pagar o financiamento em dia, sabe? Mas não respeitam. Então, eu acredito que seja inveja, que seja um sentimento muito podre dessas pessoas, sabe? E isso elas fazem não apenas comigo. Eu, né, por causa daquele problema, virei uma persona não grata, detestada, né, ali, sendo que eu nunca fiz mal a ninguém, né? Insultei ninguém, nunca virei a cara para ninguém antes daquilo acontecer, né? Mas virei uma pessoa detestada. Talvez porque eu não sou da mesma índole das pessoas que eles gostam. E outras pessoas de lá, né, que diante de tudo que eles fazem, ficam com medo, ficam acuadas, né? Porque, né, imagine se for eu, o próximo. Então, o que eu vejo é que a humanidade, ela... muitas vezes as pessoas mais fracas, as pessoas mais burras, as pessoas piores, o mundo, ele é essa merda. Porque essas pessoas são ineptas, são pessoas fracassadas, são pessoas invejosas, são pessoas mesquinhas. Elas dominam pelo simples fato de elas imporem a sua vontade no grito, na canalice, né, na trapaça de fazer uma maldade para prejudicar o outro, né, de agirem em bando, de demonstrarem força, poder, e a maioria, uma boa parte, concorda e se sente representado, e uma outra fica calada, com medo, né, ou prefere, mesmo sabendo que essas pessoas não valem nada, mas elas preferem se unir a elas, se aliar pelo fato de serem mais fortes. Então, o poder, ele nasce muitas vezes disso. Não é só o dinheiro. Não, essas pessoas desse condomínio, a maioria é tudo gente, com perdão da palavra, gente arrombada, gente trabalhador fuleiro, sabe? Braçal, trabalhador simples. É vendedor, é gente que vende muamba, é gente que trabalha, é funcionário de loja, é esse tipo de gente. O proletariado mesmo comum. Mas pessoas que mesmo num ambiente desses, eles impõem a sua vontade diante dos outros, né? E conseguem, porque você tem uma maioria ou que concorda ou que fica calada, ou se une a eles mesmo não concordando, né, mas dão força, dão validação à vontade deles, né? E é o que acontece na política, na sociedade, né? O poder nasce desse jeito. Você vê um país que impõe a sua cultura, tanto pela força militar como pelo soft power, quanto pelo poder cultural, né? Impõe o seu modo de vida, impõe a sua visão de mundo, impõe o seu pensamento e acabam dominando, mesmo que eles de fato não tenham esse poder todo, mas eles conseguem dominar as outras pessoas ou pelo medo, pela intimidação, pela sensação de que eles são mais fortes, mesmo não sendo, né? É o que acontece nesse condomínio, né? Isso acontece dentro desse bloco, né, em que tem esse grupinho, né, com algumas pessoas lá que sempre falam mais alto, sempre a opinião deles é mais são ouvidos, mesmo que falem as piores atrocidades. É falar mal das pessoas, é reclamar por reclamar, mas a voz deles, a opinião deles prevalece e as outras pessoas se calam, porque quem vai enfrentar, né? A maioria das pessoas tem medo. Elas não pensam assim, mas e se eu não concordar? Você não vê o medo de a pessoa fazer isso é o que? A pessoa vai enfrentar esse grupo, essas pessoas que você sabe que são pessoas burras, que são pessoas
fracassadas, medíocres, que não são porra nenhuma, que no ambiente de trabalho não são porra nenhuma, nós somos pau mandados, somos merdas. Eu também sou uma autoridade, não sou ninguém, mas são pessoas insignificantes, não mandam em nada, mas elas vão enfrentar esse poder para quê? Se não vão ter um apoio, né? Se uma pessoa fala uma coisa e o outro entra defende, e o outro fala, não, ele tá certo, concordo. Se um terceiro fala, é verdade, ele tá certo mesmo, acabou mesmo. Você sabe que a pessoa não tá sozinha. Mas se um fala, enfrenta, e os outros se acovardam, os outros ficam calados, deixam, não, eu não vou me meter não, deixa ele aí sozinho, pronto. Todo mundo vai ficar com esse mesmo medo. E quem é medíocre, quem é fuleiro, quem não vale nada, domina. E o que acontece? Isso se reflete em eleição de condomínio, né? Em péssimas gestões, com pessoas que muitas vezes não administram tão bem, e você vê a taxa de condomínio subir, né? Não ter o equivalente em serviços prestados, você não vê. E, enfim, é isso que acontece. A mesma coisa da política, da sociedade, né? Você não tem só as elites econômicas, elas não surgiram simplesmente porque de fato eram mais fortes, elas surgiram disso, historicamente, desde as primeiras civilizações. Os mais fortes que se puseram ou pela força, ou pelo medo, né? Ou porque ninguém questionava, então o poder deles se estabeleceu, né? Eles mandam. Então, o mundo é o que é, né? Por causa disso. Isso começa nos pequenos grupos, em um condomínio, em um prédio, em que pessoas que são ruins dominam, elas conseguem ter poder, porque, repito, uma pessoa ruim, que tem um apoio de 5 mais fracas, né? Que dão um suporte e tem a complacência do resto, pronto. Se existem pessoas insatisfeitas, elas não vão falar. Elas não vão, a voz delas não vai ser ouvida e acabou. Não existe um ambiente democrático, né? Por mais que se iluda, a realidade humana ainda não chegou nesse nível. O mais forte, o que consegue impor sua vontade, manda. E manda pelo medo, pela intimidação, pelo constrangimento, pela humilhação, né? Eu paguei um preço alto nesse condomínio simplesmente porque não concordei. E olha que eu não briguei, não discuti, eu simplesmente falava, expunha a minha opinião sobre as coisas. Mas, né, como essas outras pessoas agiram, né, da pior forma, com covardia, com maldade, com baixaria, com ironia, sabe? Esse tipo de pensamento, de atitude bem canalha, e tiveram o apoio de outros, acabou. O que existe nesse condomínio é um reflexo da nossa própria democracia e do que existe no mundo. São pessoas medíocres, né? Pessoas fracassadas, pessoas burras, incapazes, que mandam, né? O que existe hoje no mundo é o poder. Você tem a Europa, o Ocidente, ainda mandam, né? Por mais que tenha a China, BRICS, etc., mas ainda mandam, ainda ditam as regras do mundo, né? E o resto fica calado com medo. Medo, simplesmente vai fazer o quê? Quem sou eu para enfrentar? Eu vou enfrentar sozinho? Vai ser massacrado, trucidado? Se pessoas grandes passam por isso, imagine eu que sou pequeno. Isso se reflete desde uma coletividade pequena, um prédio, uma torre, até o mundo, a humanidade em geral. Eu vou fazer uma pausa aqui porque a gente vai continuar ainda essa conversa até chegar lá, no condomínio propriamente dito. E vamos continuar aqui o nosso vídeo de reflexão e desabafo, essa longíssima conversa a bordo, né, de minhas lamúrias em relação aos vizinhos maravilhosos desse meu segundo apartamento. Eu parei aqui para comprar alguma coisa para comer e agora sim a gente tá indo para lá, né?
eu achei interessante, né? Que eu até fiquei pensando, né? Depois que eu fiz a pausa, é que, e até já ia falando antes, esse condomínio e o que acontece lá, eu vejo como um experimento social, tá? Uma pequena amostra do que é a humanidade. Quando a gente se pergunta por que o mundo é desse jeito, né? Por que existem tantas injustiças sociais, geopolíticas, porque você tem alguns países que mandam no mundo, né? A gente basta lembrar que a Europa, né? Os países europeus fizeram desde o século XV no mundo. Saíram destruindo, escravizando todo o resto da humanidade. Eles simplesmente negaram ao resto da humanidade, a maioria da humanidade, até muito recentemente e ainda a condição de humanidade. Então, se isso acontece no mundo, isso é um reflexo, né, do que acontece também aqui no Brasil, país que ainda, apesar de ter sua independência política, ainda não tem sua independência econômica, ainda vive sob o jugo, ainda que de forma indireta, dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, enfim. Um lugar como esse, né? América Latina, um local, né, tido como terceiro mundo, você tem essas disputas de poder, né, essa imposição, essa dominação de pessoas fracas, de pessoas medíocres, de pessoas burras, né, intelectualmente limitadas, né? Não que eu ou outras pessoas sejam superiores, mas pessoas burras, que não tem lógica essas pessoas terem algum poder, alguma influência maior do que a que mereciam ter. A gente está chegando agora aqui no condomínio. Vejam, né? Que lugar bonito. É um lugar simples, né? Apartamentos de 50 metros quadrados. Vejo que tem esse mini mercado bem agradável, bem completo, aconchegante, confortável, mas não agrada a essas pessoas desse condomínio, ou pelo menos as que têm mais voz aqui, as que conseguem ter mais influência, né? A síndica aí já está a ponto de rescindir o contrato por causa de reclamações estúpidas de alguns moradores que têm o apoio de uma maioria que, como eu digo, uma parte concorda e fica calada e outra, né, se acovarda, não faz nada, né? Para não ser hostilizado, fica quieto. Você vê aí, o condomínio tem ruas de pavimentação aqui, é de asfalto, né? Você vê que é um condomínio muito bom, inclusive. É um lugar agradável, sabe? Tem uma... É muito bom, assim, à tarde, pelo menos da visão do meu apartamento, entendeu? Consigo ver o pôr do sol, é próximo à praia, então eu consigo, se eu fosse realmente curtir o apartamento, né, eu poderia dormir aqui, ir na praia, curtir, viver, né, aproveitar as coisas boas dessa conquista, que não é algo que se consegue todos os dias, né, mas infelizmente tem esses males. A gente ainda vai continuar esse desabafo longo, essa conversa a bordo. E agora vamos ao apartamento, né? Aqui não vou falar muito, porque senão vou parecer um maluco falando sozinho. Aqui. Vê que é bem bonito o condomínio, né? Essa é a torre.
de volta aqui. Hoje não vou filmar o apartamento por dentro porque está muito bagunçado. Mas é essa a conclusão. Como eu disse já no outro vídeo, né? Infelizmente, um lugar muito bonito, muito agradável, né? Poderia ser um local muito bom de descanso, de tranquilidade, mas que acabou sendo uma experiência muito desagradável, infelizmente, por causa de pessoas que não valem nada. Mas é isso. Esse é o final, né, desse desabafo, dessa longíssima conversa a bordo. A gente se vê em uma próxima carona.